Eu fui falsamente acusado pelo filho da minha namorada de ter tocado ele e ela não acredita em mim. Sei que é um título horrível, mas tem sido uma situação horrível e sei que um amigo recebe ótimos conselhos aqui, então decidi ver se recebo mesmo. Basicamente, estamos juntos há mais de 1 ano e meio e estávamos indo muito bem. Ela tem um filho de um relacionamento anterior, que eu não só conheci, mas também gostava. Eu não diria que tínhamos uma grande relação, de forma alguma, mas tínhamos uma pequena amizade. O pai entra e sai da prisão e da vida do filho, então eu sou o único cara assim que ele teve na vida que preenche qualquer figura de modelo masculino decente. Eu e ela estávamos até falando sobre morar juntos também. Algumas semanas atrás, recebi uma visita da polícia e eles me prenderam por agredir de forma sexual o filho dela. Eu tinha sido solto sob fiança com a condição de não chegar perto deles, e como resultado, fui colocado de licença no trabalho. Na semana passada, recebi uma carta dizendo que o caso havia sido arquivado e que eu não precisava mais comparecer à minha próxima audiência de fiança. Foi isso. Liguei para o policial responsável pela investigação e, na época, ele disse que não podia comentar muito, pois ainda havia uma investigação ativa, mas basicamente o filho dela confessou que tinha inventado e eu sou inocente. Dizer que eu estava bravo, chocado, confuso era pouco. Basicamente, alguns dias depois, eu tinha bebido um drink a mais e liguei para ela para confrontá-la. Ela atendeu, toda apologética e explicou que esse sobrinho dela que tem 12 anos, eu sempre odiei esse garoto quando conheci, ele é tão desrespeitoso e sempre se mete em confusão na escola e brigas. Fez isso com o filho dela em uma festa que eles foram alguns dias antes de eu ser preso e quando o filho dela confessou que alguém tinha tocado nele, ele entrou em pânico e disse que era eu em vez do primo dele. Acho que ele ter sido interrogado pela polícia o assustou, então ele disse a verdade. Fiquei tão enojado que desliguei o telefone na cara dela. Apaguei minhas redes sociais também para não ter mais nada a ver com eles. Ela tem me ligado desde então, mandando mensagens de texto, e-mails e está dizendo coletivamente que, embora ela esteja muito arrependida de ter me feito passar por tudo isso, ela não pode estar muito arrependida, pois queria proteger seu filho. Mas ela realmente quer que voltemos para onde estávamos novamente. Seu filho também sente minha falta e tem chorado dizendo que me machucou. Ela disse que isso pode nos tornar mais fortes e que podemos ter um bom futuro. Eu não respondi nada, não tenho nada a dizer. Estou pensando em apenas ignorar ela por um tempo. Não posso mentir e dizer que não a amo nem ao filho dela, mas, se for honesto, estou muito magoado. Eu sempre saberia que ela pensou que eu fiz algo tão indizível ao filho dela, e também nunca conseguirei esquecer que as mentiras dele, não importa o motivo, poderiam ter destruído minha vida. E eu nunca mais iria querer correr o risco de encontrar o sobrinho dela, nunca mais quero ter nada a ver com ele. O que devo fazer? Atualização 1. Então, basicamente, fui preso recentemente por ser acusado de tocar no filho da minha namorada. Posteriormente, todas as acusações contra mim foram retiradas quando recebi uma carta da polícia confirmando que as acusações foram retiradas e não preciso voltar para nenhuma audiência de fiança, como descobri extraoficialmente desde então. O filho dela admitiu que foi outro membro da família que o agrediu. No começo, quando fui preso pela primeira vez, fui colocado em licença no trabalho. Estou lá há pouco mais de 5 anos. Assim que recebi a carta, entreguei-a ao meu empregador e meu chefe agendou uma reunião para esta segunda-feira com ele, gerentes regionais e RH para determinar se ainda tenho um emprego. Basicamente, o argumento deles é que, embora eu não esteja mais enfrentando nenhuma acusação, minha acusação licença vazou online e eles dizem que pode prejudicar sua reputação me ter como funcionário e não tenho mais o apoio dos meus colegas. O que eles precisam considerar se isso afetará o negócio a longo prazo. Do jeito que está, vários colegas me removeram das mídias sociais. Nos últimos dias eu saí de qualquer maneira, mas isso foi antes. Estão me assombrando socialmente. Eu tenho algum recurso? Eu realmente não quero perder meu emprego. Meu dinheiro é muito bom e eu tenho muitas vantagens. Carro da empresa, benefícios, etc. E não só isso, eu trabalhei muito duro para chegar onde estou. Se eu perder meu emprego, há uma chance muito boa de que eventualmente eu não consiga pagar minha hipoteca e eu tenha que vender minha casa. Se eu perder meu emprego,
Não tenho ideia de que tipo de referência eu receberia e odiaria ter que começar do zero em outro lugar ou em um emprego com salário mínimo. Atualização 2. Quero agradecer a todos pelos conselhos, desejos de melhoras e críticas. Esta é uma atualização em duas frentes. Primeiro, eu me encontrei com minha namorada. Ela me ligou e eu atendi e ela perguntou se poderíamos nos encontrar no domingo à noite. Normalmente eu não atenderia, mas como ela tinha um número retido e eu estava bravo, eu disse sim, tudo bem. Quando ela chegou, eu estava pronto para tirar e dizer para ela se ferrar. Mas quando a vi, fiquei todo emocionado e desmoronei, ela também. Nós nos abraçamos muito, e ela continuou dizendo quão horrível eu estava e quanto peso eu tinha perdido. Ela se desculpou e continuou se desculpando profusamente. Ela disse que tinha que me denunciar porque seu filho parecia tão angustiado e ela não podia deixar de denunciar como mãe. Mas ela disse que, em retrospecto, sabia que eu não seria capaz do que ele disse que eu fiz, e ela não estava dormindo ou pensando direito no que eu poderia estar passando. Aparentemente, uma vez que ela admitiu à polícia que não era eu e era seu sobrinho, a polícia conseguiu uma confissão do sobrinho dela e ele disse que ele próprio foi molestado, então ele estava apenas fazendo o que aconteceu com ele. Eu não pude tentar ser todo legal e compreensivo, e eu disse que não estava nem aí. Ela pareceu bastante chocada com isso, mas como ela podia ver que eu estava realmente angustiado, ela não discutiu o ponto. Basicamente ela disse que queria saber para onde iríamos a partir daqui e que ela me amava muito e que queria saber se eu poderia seguir em frente. Ela também tinha uma carta do filho dela, basicamente ele estava muito mal e ele estava tão chateado com o que ele disse que eu tinha feito e perguntou se eu leria. Não sei o que aconteceu nesse ponto, mas fiquei muito bravo. Eu disse que não conseguia ler a carta dele. Ela ficou toda irritada e disse que ele é só uma criança e que está passando por muitas dificuldades. Nosso pequeno relacionamento significa tão pouco para mim? Eu me senti tão cego e disse que não era minha culpa que ele me acusasse de ser um pedo. Depois de muita discussão, vozes elevadas e sentimentos feridos, eu disse que pegaria a carta, mas não podia prometer que responderia. Quero dizer, a acusação dele provavelmente vai arruinar minha carreira. Ela disse que estava farta nesse ponto, mas enfatizou o quanto me amava e perguntou se eu poderia perdoá-los. Eu disse que não podia prometer. Ela também se sentiu péssima por eu provavelmente perder meu emprego no dia seguinte. Nós nos abraçamos, nos beijamos e deixamos por isso mesmo. Sobre o meu trabalho, é agridoce. Cheguei lá para minha reunião e, ao ver meus colegas brevemente, eles estavam me tratando como lixo. Uma mulher que era como minha mãe e mentora no trabalho, estava olhando para baixo instantaneamente. Tentei falar com ela e ela simplesmente saiu no meio da conversa. Vários outros estavam todos olhando para mim como se eu fosse o pior ser humano do mundo. Quando entrei na reunião, parecia que eu seria demitido e pronto. Mas sou um negociador muito bom e consegui vencê-los de volta para não ter culpa nenhuma. Basicamente, discutimos um acordo em que eu renuncio, mas eles concordam em me dar uma ótima referência. Eles também me pagam integralmente por setembro, outubro e me dão um bônus de carro de 1.000 libras esterlinas para que eu possa comprar um carro. Devo ir e aceitar formalmente esta quinta-feira. É horrível porque tive que pedir demissão depois de 5 trabalhos de trabalho duro e treinamento, e cortar laços com o lugar onde eu realmente dei tudo de mim e senti que tinha um futuro. Tudo porque não fiz nada errado. Resumindo, meu parceiro e eu conversamos, não estamos em uma boa situação e estou sem emprego, mas tenho uma referência decente. Atualização 3. Então, em resposta ao meu último post, basicamente decidi que não ia ficar de braços cruzados e aceitar a proposta deles. Mandei uma mensagem para meu chefe com antecedência e disse que achava que ele deveria estar lá na reunião. Eu e ele sempre nos demos bem. Resumindo a história, eu disse a ele que estava recebendo aconselhamento jurídico e que estava falando com meu especialista em direito trabalhista local, e ele alegou que os chefes regionais e o RH o mantiveram no escuro. Engraçado, não é? E ele disse que estaria na reunião. Quando chegamos lá, ele se desculpou muito e disse que iria lidar com eles pessoalmente. Todos pareciam realmente envergonhados. Basicamente, fizemos um acordo. Como acordo, um salário integral de 5 meses além do meu mês atual,
um acordo de 3.000 libras esterlinas para o carro e meu bônus habitual de 5% do meu salário. E eles vão me escrever uma referência pessoal brilhante. Sinceramente, eu ia processá-los, mas eu só queria que isso acabasse logo, então aceitei. Espero poder seguir em frente profissionalmente. Sobre o assunto da minha agora ex, decidi ler a carta do garotinho. Era mais uma nota, mas basicamente dizia: querido fulano, sinto muito, eu te amo. Você é meu melhor amigo, ou algo assim. Se eu fosse uma pessoa fria, não me sentiria mal. Não sou nem um pouco, e não bebo há alguns dias. Então eu enviei um bilhete para ele pelo correio também. Basicamente, eu disse que sentia muito pelo que aconteceu com ele e que espero que ele possa se perdoar com o tempo. E também, eu espero que a vida seja gentil com ele. Também liguei para minha ex e disse que queria um rompimento limpo e que estava terminando. Ela estava realmente chorando e disse que sentia muito. Eu disse que a perdoava e reconheci que ela fez o que tinha que fazer. Ela disse que realmente me amava e teria continuado comigo se eu quisesse. Terminei ali. Meu primo, com quem pensei em ficar, está de férias, então reservei 3 semanas de férias em Inverness, uma cidade na Escócia a partir de segunda-feira e vou acampar. Atualização 4. Final. Eu ia simplesmente bloqueá-la e ir embora, mas uma comentarista no meu último post disse que ela poderia interpretar mal que meu tempo longe dela significava apenas uma pausa temporária e que eu estava deixando a porta aberta para uma reconciliação, o que eu não queria. Apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda me importo com ela e não queria que ela sofresse. Fui até a casa dela para contar pessoalmente. Eu basicamente disse que precisava terminar e cortar todo o contato indefinidamente por causa de tudo o que aconteceu, e que eu poderia perdoá-los, mas nunca esquecer o que eles fizeram. Ela se desculpou novamente e disse que ainda me ama e perguntou se eu os amava. Eu disse não, e ela ficou histérica, então eu fui embora. Eu a bloqueei em tudo, deletei minhas redes sociais e fui de férias para a Escócia. Eu deveria ficar lá apenas por 3 semanas, mas fiquei quase 4 e só voltei ontem. Minha amiga que nos conhece falou comigo hoje e disse que minha ex tem falado mal de mim, dizendo no Facebook dela principalmente que eu a abandonei, junto com seu filho, etc. Não me importo, estou querendo me mudar de qualquer maneira e começar do zero, então não me importo neste momento. Gostou do vídeo? Siga e curta para mais.